Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindas a esta live, né? Vamos lá, vamos entrando, vamos dando um oi aí, quero saber quem é que está entrando agora, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite aqui para Rose Vick, boa noite para o pessoal aqui do Mulungu, do Instagram Partiu Turistando, né? Boa noite a todos vocês, boa noite a Franciele, Renata Gifone, Sandra Freitas, Olivia. Oi, Olivia, tudo bom? A Olivia sempre está aqui também, né? Boa noite, Viviane. Boa noite, Fabiola. Né? Boa noite, Lu Almeida. Cami Guagliato. Boa noite a todos vocês. Quero pedir hoje, boa noite à nossa convidada que já está aqui hoje. Né? Boa noite aqui para o doutor Adailson Silva, que também está sempre seguindo aqui também. Grande abraço para você. Né? Quem mais? Quem mais? Arthur Meirelles. Boa noite, Arthur. Rosane Faria. Tereza Benzi. Né? Emily. Gisele. Boa noite, gente. Eu queria pedir para vocês agora compartilhar essa live com todas as pessoas que vocês conhecem. Sabe por quê? Essa live hoje é uma live muito especial. É uma live de conteúdo médico. Vocês vão gostar bastante, tá bom? Eu hoje estou trazendo aqui uma colega médica, tá certo? Uma médica que já foi enfermeira, trabalha hoje também, além de UTIsta, tem uma grande experiência em medicina, em emagrecimento, em hipertrofia muscular, né? Teve uma grande experiência também no tratamento da Covid-19 e tem a sua formação em medicina integrativa com o Dr. Laí Ribeiro. É uma pessoa que é uma das médicas, né, que eu também confio muito e encaminho pacientes para ela, né? Pessoas que perguntam, doutor Dayan, quem é que você acha que pode me atender? Então, eu geralmente falo o nome dela também, porque eu confio. Além de tudo, é uma pessoa muito humana e vocês vão poder observar isso aqui, tá bom? Eu vou convidar agora a doutora Carol, tá certo? Doutora Carol Amparo. E deixa eu ver se ela já tá por aqui, que eu já vi os comentários. Então, vamos lá mandar um convitezinho para a doutora Carol. E o Arthur ali aparecendo. Oi, Oi, Carol! Dayan! Boa Tudo tranquilo? noite! Seja muito bem-vindo aqui à nossa live, viu? Obrigada! E Alegria! eu quero Pode. primeiramente agradecer por ter separado um pouquinho o teu tempo, né? Corrido, muitos atendimentos e tirar esse tempinho para vir aqui ajudar a gente, né? Tanta gente que precisa da tua ajuda, tá certo? E quero que você se apresente. Você já esteve aqui, né? Eu sei nem se eu vou te pedir para se apresentar tanto assim, não. Se apresenta para quem não te conhece ainda, com tuas palavras, quem é a Carol, né? Então, quero agradecer primeiro por estar aqui. Para mim também é uma alegria, um convite que foi uma alegria imensa realmente para o meu coração. E quem é Carol? Carol é uma pessoa fantástica que busca muito, muito realizar sonhos. Não só meu, mas das pessoas que estão ao meu redor Isso. que me procuram. Eu sou médica, Dayan, fui enfermeira, como você falou, e eu resolvi prosseguir na área da saúde com a medicina, porque eu sei que é um chamado de Deus para minha vida, é uma missão. Então, Eu nunca deixo de falar nisso, é de exaltar a enfermagem, né? Eu acho que um médico que pode juntar os conhecimentos de enfermagem com a medicina se transforma um super médico, né, Carol? exatamente. É um diferencial enorme, Dayan. De verdade, assim, a equipe que a gente trabalha fala muito disso. Os pacientes também veem essa diferença. Essa diferença é um olhar diferenciado. É, dif- é, é, é é muito mais humano. Não que os médicos não sejam humanos, de forma nenhuma. É porque a gente já teve de um outro lado, olhando de uma outra forma, e aí esse olhar fica muito mais amplo. E, Carol, já entrando direto no assunto, né? é, eu separei algumas perguntinhas para te fazer, né? Mas assim, as pessoas têm mania de acreditar. Você trabalha muito com emagrecimento, você tem desafios. Eu vejo que no teu Instagram você está sempre focado em ajudar, mostrando casos de pacientes. Tem trabalhado muito focada nisso, no emagrecimento, hipertrofia, basicamente muito disso. Mas as pessoas acreditam o seguinte: eu não sei se você percebe isso, mas assim,
que comer frutas e sementes são sempre ótimas e que pode comer a quantidade que quiser, que a gente vai conseguir emagrecer. Né? Então, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Como é que certos grãos, como é que certas sementes, como é que certas frutas podem atrapalhar no emagrecimento? Porque as pessoas imaginam que isso aí você pode comer à vontade. Fala um pouquinho pra gente em relação a isso. É uma pergunta fantástica essa sua, Dayan. E assim, uma questão que sempre eu falo com quem me segue, com os meus pacientes, que chegam no consultório dizendo, não é possível, eu tirei o pão há tanto tempo, eu mudei os meus hábitos alimentares há tanto tempo, e por que que eu não estou conseguindo emagrecer? E daí eu vou dizer aqui as verdades ocultas das frutas, dos grãos, porque hoje, Dayan, o que que a gente está batendo muito? No glúten. Então, todos já sabem o quanto o glúten faz mal. Onde é que a gente encontra o glúten? No trigo, no centeio, na cevada, na farinha de trigo, mais diretamente falando assim. Então, a gente sabe que o pão faz mal, que o biscoito faz mal, que o macarrão faz mal. E muitos já tiraram, inclusive, esses alimentos da dieta. Só que o glúten, Dayan, sabe aquele pedacinho do quebra-cabeça? Não é só o glúten que faz mal. E o que é que tem no glúten que tem em outros grãos, inclusive nas frutas, e que muitas pessoas não sabem? Eu queria pedir que vocês aí tivessem uma canetinha e um papel na mão, porque vai ter muita informação bacana essa noite, que vai abrir a tua mente, a tua visão, e vai te ajudar não só no processo de emagrecimento, não só tratar a obesidade, mas outras doenças que estão acompanhadas. Porque eu digo sempre, Dayan, obesidade nunca vai sozinha, ela vai Não, acompanhada, vai com um bolo junto, não é verdade? verdade. Com bolo, literalmente, muitas vezes, né? Exatamente. Então, o que é que tem no glúten e que você aí não sabe que tem em frutas, que tem em grãos? Uma proteína chamada lectina. Lectina é uma proteína produzida por folhas, grãos, alguns frutos, o glúten, que é para proteger dos predadores. É veneno. Imagine aí, um veneno produzido por algo que a gente acha que é tão saudável, é da natureza. Sim, tem benefícios? Tem, mas tem essa proteína tóxica que a mãe natureza produz para se proteger desses predadores. Essa lectina em um inseto paralisa os nervos, Dayan. Imagine, é para matar. E aí, de repente, você pergunta assim, sério, é para matar? E por que que eu não morri? Se eu como milho direto, aveia direto, feijão, algumas frutas como tomate, batata, que tem muita lectina e tô viva. É porque nós temos muitas células no nosso corpo. E essas células vai tentando se livrar, tentando recompensar esse estrago que a gente faz na vida. Eu digo sempre que o Criador, Deus, foi tão perfeito, Dayan, que nos fez capaz de arrancarmos pedaços de nós e a gente continuar vivendo. Então, tem gente que amputa o braço, amputa a perna, mas tá vivo, não tá? Tá, Isso. com limitação. Então, dentro de nós, células estão morrendo. Está acontecendo um caos dentro da gente que a gente não consegue enxergar, mas nós estamos vivendo. Aos poucos, ao longo dos anos, isso vai piorando e as limitações vão aumentando mais e mais, as doenças vão surgindo. Chega uma hora que você não sabe de onde é. Essas lectinas, que são inflamatórias, vale dizer aqui para vocês o que é que elas fazem. Elas destroem, acabam as bactérias intestinais. Nós, no nosso intestino, nós temos bilhões de bactérias. E essas bactérias são responsáveis hoje por nos gerar saúde ou nos gerar doença. Ao longo do tempo, a gente destrói tanto essas bactérias benéficas e a lectina faz isso todos os dias. Quando você não aguenta em comer aquele cuscuzinho que você acha que está sendo saudável aí para você. A soja, a aveia e alguns frutos. Imagine o que você está fazendo todo dia com essa microbiota sua. Está matando, Dayan. É isso que a gente faz.
É como se a gente estivesse devastando a floresta amazônica. E Ô, aí, Carol, muitos. assim, não, porque tem muita gente fazendo a mesma pergunta, né? Que é, e aí, o que comer? Né? Porque não pode comer nada nesse sentido, mas o que é que você diz para a pessoa também não ficar tão assombrada, tipo, não vou poder mais comer feijão, não vou mais poder comer o cuscuz? Então, boa pergunta. O que é que, o que é que a gente pode fazer para minimizar as lectinas desses produtos? Primeira coisa, a gente tentar comprar os produtos orgânicos, né? E aí, eu sei que de repente você fala assim, mas é caro, Carol. Gente, é o seguinte, caro é a gente pagar remédio para tratar a nossa doença. Caro é você ter que tratar de uma desbiose intestinal e ter que tomar por tantos meses probiótico. Então, às vezes a gente fica com tão morrinha, né? Assim, mão fechada para gastar com essas coisas, mas na verdade você vai gastar muito mais depois. Uma dica importante: o feijão. O feijão, a gente pode deixar ele de molho mais ou menos 24 horas, certo? Isso. Na água e cozinhar na panela de pressão. A panela de pressão lá da nossa avó, daquele tempo antigo, pode diminuir muito o processo, a quantidade de lectina. Uma outra dica, esperar o fruto amadurecer. Então, o que é que acontece? Hoje, a agricultura, eles precisam agilizar o processo de produção e aí usa muitos aditivos, conservantes, químicos para acelerar esses frutos de amadurecerem. A maior quantidade de lectina, Dayan, está no momento quando o fruto ele está verde. Então, quando o fruto fica maduro naturalmente, essa mãe natureza, a mãe das frutas, digamos assim, a planta, libera uma informação para diminuir a produção de lectina, porque está maduro, então os predadores ou os homens, né, já pode vir colher e aí tem menos lectina. E você vê, Carol, os antigos são sábios, né? Que você talvez já Muito. tenha ouvido falar assim, ei, não coma manga verde não, que corta o fígado. Já ouviu isso? Então, assim, não é que corte o fígado, mas vai que aquela manga não amadureceu ainda e o processo de digestão dela, porque ela tá lá para se defender, porque não chegou a hora dela ser comida, né? Exatamente. Então, eu acho que esse teu raciocínio é maravilhoso, porque a gente tem que entender que a gente tem que aprender a preparar os alimentos. Tem alimento que tem que ser cozido. Por exemplo, as pessoas comem couve-flor, comem brócolis, às vezes cru. E isso também tem substâncias antinutrientes que elas precisam se defender da natureza, como você falou, né? E são essas lectinas. Então, evitem comer crus, sempre cozido. Então, cozinhar é a melhor forma de diminuir as lectinas dessas frutas, folhas, todas as folhas têm lectina. E aí dos grãos também. Só que a gente precisa ter em mente que existem realmente grãos aí que não dá para ser utilizado, porque a gente também tem que estar ligado aí nos geneticamente modificados. Ô, Então, Carol, assim, hum, isso, pode concluir, perdão. pode perguntar. Não pode falar do geneticamente modificado, você estava Tá, falando? então, os geneticamente modificados, o que é que eles fazem, Dayan? A não ser que você compre e que não seja geneticamente modificado. E aí é muito mais difícil da gente achar. Mas, um exemplo, a aveia, o trigo, a soja, que a gente está vendo aí um monte substituindo pela soja. O alimento geneticamente modificado, ele é bombardeado de lectina para que dure mais tempo. Ô, Então, pode falar. não, a Jussara Blanc, ela diz o seguinte: não acredito mais em nenhum tipo de dieta. O que é que você tem para dizer para ela? Na Acho que ela verdade, talvez assim, tenha perdido a esperança, né? Não sei, em relação então, aos... Andréa, como é o nome dela? Jussara. Jussara, meu amor, eu entendo perfeitamente o que você está vivendo. Mas existe por detrás do processo de obesidade, de sobrepeso, vários fatores. Não é só a alimentação.
De repente, você tirou todos os alimentos, você entendeu quais alimentos que realmente estão envolvidos no processo de emagrecimento e não está conseguindo emagrecer, existem outros fatores. Existem fatores endócrinos, que é muito importante nesse processo, e aí precisa realmente de uma avaliação de um médico. E, Dayan, é importante dizer que emagrecer, de repente, é até no início fácil, porque qualquer coisinha que você retira, como essas lectinas, um exemplo, esses alimentos têm essas lectinas que são inflamatórias e que acabam com o seu intestino, faz buracos no seu intestino, faz o seu intestino ser permeável, e essas lectinas caem na corrente sanguínea e criam um processo inflamatório muito intenso. Essa inflamação traz inchaço, traz outros sintomas como dor de cabeça, como dores nas articulações. Quando você retira esses alimentos, é impressionante. Na primeira semana, a pessoa murcha, Dayane. É porque esses Verdade. alimentos realmente deixam a pessoa inchada. E tem que ver que alguns, né? Interessante isso, Carol. Alguns. A gente tem a individualidade bioquímica, né? E alguns alimentos fazem mal também para alguns e outros não. A gente precisa ir sentindo isso em cada um, né? Eu fiz um teste genético agora em São Paulo, não recebi o resultado ainda, né? Teste da telomerase e coletaram aqui da minha saliva, da boca, e eles prometeram que vão mandar todo o perfil alimentar, que também eu tenho reação, qual o alimento que faz bem para mim e tal. Isso é muito interessante, a gente vai falar muito sobre isso depois. Mas, Carol, as pessoas acham, eu acho interessante que você comenta muito nos seus vídeos, nas suas lives, as pessoas acham que para fazer dieta comer coisa light, fit, diet, pão integral. Qual é a verdade, Carol, sobre alimento integral? Muita gente me Bacana. pergunta, muita gente fala sobre isso. O que você acha do alimento integral? Muito bom, Dayana. Dayan. Então, assim, o que é que acontece? Hoje, o pão integral, o produto integral foi um boom. É a modinha do momento. A modinha do momento é isso. Meu Deus, Dayan, se você soubesse o que tem por detrás das verdades dos alimentos integrais, é assustador. Existe uma outra proteína chamada aglutinina nesses produtos, que é menor do que a lectina. É muito pequena. Por ser muito pequena essa proteína, elas passam com muita facilidade pela barreira intestinal. E elas, na nossa corrente sanguínea, elas simulam a insulina. E todos sabem aí, a maioria, sabe que a insulina é um hormônio que está relacionado ao processo de obesidade. Então, o aumento de insulina causa o acúmulo de gordura. Imagine aí, Dayan, que essa aglutinina, essa proteína do pão integral que você comeu, caiu na sua corrente sanguínea, correu na circulação sanguínea, e aí parou em uma célula daquela, nos receptores da célula, e sua célula está entendendo que é insulina. Então, vamos acumular gordura. Só que, ao contrário da insulina, a insulina vai na célula, mas ela sai. E essas proteínas, essa glutinina aí não sai, ela fica grudada ali, ó, por tempo. Isso cria um processo inflamatório imenso e acúmulo de gordura. É por isso que tem pessoas comendo aí o pão integral, o biscoito integral, a bolacha integral e não vai perder peso. E pelo Entendeu? contrário, vai aumentar, né, Carol? É pior. Dayan, o pão integral é pior do que o pão branco, meu irmão. Eu vivo dizendo isso, e inclusive eu não tenho. O único dia que eu como pão aqui na minha casa, eu como pão francês normal. Não tem negócio de pão integral mais. Agora, Carol, Exatamente. a Bril está perguntando uma coisa, eu acho interessante. Porque às vezes as pessoas ficam assombradas com o que a gente está falando. É terrorismo alimentar. E não é, gente. A gente está falando aqui, mas é muito equilíbrio em tudo. E ela pergunta o seguinte: gostaria de saber o que vocês comem. Eu, eu vou falar o que eu como rapidamente, Carol. E você disse se parece com a sua, você come coisas diferentes. Eu Certo. como proteínas, eu como ovo, carnes, peixes, basicamente isso, ovo, carnes e peixes, frango, né? E como gorduras, eu como as gorduras boas, oleaginosas, castanhas, óleo de coco, azeite de oliva.
E folhas, verduras, hortaliças e carboidratos complexos, como inhame, macaxeira, batata doce e, mais raramente, tapioca e cuscuz. Você faz muito diferente disso que eu como? O Não, de que é que você jeito nenhum. coloca de diferente que eu não falei aqui? Não, é isso aí mesmo. Agora, Dayan, bem sério. Perguntaram aqui, vocês não comem nada Pois nunca? é, Olha só, tudo está. O que é que difere o veneno de algo que é saudável? É a dose. pronto. É Então, isso o que é aí. que é a dose? O veneno é veneno por conta da dose em excesso. Tem gente que não vai poder comer nenhuma dessas substâncias que eu falei aqui nunca na vida. Quer dizer, é uma escolha. Se comer, vai passar muito mal, que é no caso das pessoas que têm doença autoimune. Porque essas proteínas no intestino fazem mimetismo molecular e o sistema imunológico ativado, quando você come isso que entra no seu sangue, cria uma guerra dentro de você. E o sistema imunológico, para querer atacar essas proteínas, atacam as suas próprias células e isso é a doença autoimune. Essas pessoas eu aconselho, olha, é o seguinte, é um preço muito alto que você vai pagar. Aí é uma escolha sua. Mas digamos que nesse processo de que não tem doença autoimune, eu, Carol, eu como sim. Eu como pão quando eu vou para praia, para um hotel, eu sento sim e vou comer. Final de semana, quando eu saio para algum aniversário, eu como um salgado, porque tudo é o equilíbrio. Entendeu, Dayan? A gente Aham. precisa ter essa noção. O extremismo não é bacana. Isso. É Não. muito chato, né? Ser extremista. Então, gente, nós não somos extremistas, vocês já conhecem, me conhecem e muitos aqui seguem a Carol também. Carol, e de Góes diz assim: eu gostei do termo que essa pessoa usou aqui. Gostaria de saber, eu não sei também, porque eu não sou nutricionista, não sei se você sabe, eu não sei. E destrói boa parte do açúcar. É por isso que eles comem pão e não engordam. Mas o nosso pão tem várias substâncias, além dessas que a gente está falando, de aditivos para dar a liga, para conservar o pão. Isso é uma bomba. Ô, Então, Carol, e se tratando de bomba, as pessoas não entendem que não existe sabor doce artificial, que o sabor doce ele deveria vir da natureza, das frutas. Então, as pessoas que estão nesse processo, e eu entendo que elas querem deixar de usar açúcar, porque estão tacando açúcar no alimento, e querem, elas começam a entender que precisam diminuir o açúcar, então elas passam primeiro pelo adoçante. Eu queria ouvir a tua opinião. Adoçante são vilões? Quais são os ô piores se Dayan, você. parou aí o meu? Não parou, não. Não parou, não? Não, tô te vendo aí É todo meu tempo. filho que ligou aqui, bem na hora. O meu tava ali, eu tirei, porque eu tava vendo muita cara dele. Eu afastei, porque ele fica ali atrás, só olhando. Né? Então, adoçantes, sob seu ponto de vista, são vilões? Se são, por quê? Quais são os piores adoçantes, sob sua ótica? Você sabe a história dos adoçantes, Dayan? Depende, fala aí, conta pra gente.
Ó, o primeiro adoçante que foi criado, eu até tenho aqui rapidinho, vou tentar buscar na minha mente, foi a sacarina. A sacarina é chamado de como edulcorante naquela época. Era um produto que fazia parte, um produto de tinta. Tinta. E aí eles descobriram que era doce. Começaram a usar essa sacarina como adoçante. Todos os adoçantes foram inventados assim, viu? De uma maneira bem louca, certo? E aí a gente sabe que tem a síndrome aí da sacarina, que é terrível, dor de cabeça, diarreia. Você sabe disso? Aham. Não, Isso, que é péssimo, né? exatamente. Aí o segundo foi um chamado de um que sei lá, como, deixa eu ver aqui, que eu nem sei, eu não sei muito o nome desse, que nem tem mais no mercado, tá? Era um que foi feito através de um remédio para úlcera gástrica, eu esqueci o nome dele agora, que deu CA de bexiga. Isso aí quase tudo saiu e não existe mais. Mas aí depois veio o auge do aspartame. E muito aí, tem vários produtos, diets, várias comidas, e você está ingerindo esse aspartame sem saber. Tem 3 tipos de substância no aspartame. Uma que vira formol, 10% do aspartame é formol. Formol. Substância que a gente coloca lá quando está morto, não é isso? Para conservar o corpo. Tô Porque certa? mata tudo, Isso? né? Hã? Faz o quê? Ma- Mata tudo e ainda estica cabelo. Exatamente. Verdade, Dayana. O ácido aspartico, que esse ácido aspartico vira aspartato. O aspartato é uma toxina neuroexcitatória. E aí, Dayana, já vi vários relatos de crianças usando adoçante e que estão extremamente nervosas, agitadas. É por conta dessa toxina neuroexcitatória. E um outro aminoácido chamado fenilalanina, que precisa ser convertido em tirosina, mas precisa de uma enzima. E tem muitas pessoas que não têm essa enzima, então esse processo de fenilalanina se transformar em tirosina não existe. Não acontece. E as pessoas ficam com o QI diminuído. Esse adoçante é 600 vezes mais doce do que o açúcar de mesa. Olha que loucura. E aí vem o quarto, a sucralose, que aí, Dayan, isso era um inseticida. Foi uma experiência que eles estavam tentando fazer de um inseticida. E acho que era um indiano e um britânico, e eles estavam conversando entre si. E eles não estavam entendendo por causa do sotaque. E aí um disse para o outro, deu certo. E o outro falou assim, ok, tudo bem, mas eu acho que o indiano entendeu, prova, testa. Ele achou que era para provar. Ele pegou inseticida, botou na língua e falou, é doce. Descartou de ser inseticida, então passou a ser simplesmente esse adoçante que você está colocando aí na sua casa, na sua mesa, para adoçar a sua comida. Dayan, 600 vezes mais doce do que o açúcar de mesa. É para colocar uma gotinha. Como é que as pessoas fazem? Jato. Né? O meu Desse jeito. sogro, porque vai viciando, né, Carol? Vai viciando e criando tolerância. As pessoas vão Sabe por e... que... Não, estou Posso... lembrando aqui que 1.016 pessoas estão acompanhando nossa live, viu? Parabéns por você estar que maravilha. gerando curiosidade, gerando interesse nas pessoas. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Obrigada, gente. Gratidão, gratidão. Dayan, presta atenção aqui, ó. Nós temos 2/3 da nossa papila é para o doce. Só que o seguinte, quando a gente come o carboidrato, o açúcar, essa célula se une, se liga nesse receptor da papila. Manda uma mensagem para o cérebro. Ei, vai entrar doce. Manda o pâncreas produzir insulina. Só que quando você come o adoçante não calórico, você não está comendo açúcar. Realmente, açúcar não tem, mas o teu corpo todo está preparado para receber o açúcar. O cérebro fica lá esperando esse açúcar chegar. E esse açúcar não chega, não chega. E o que é que ele faz? Ele fica pedindo açúcar. Quantas pessoas usam adoçantes e acordam na madrugada para comer açúcar escondido? Bolo,
doce. O desejo do açúcar do doce, para quem come, para quem usa o adoçante, é muito maior. E vicia, gente. Vicia tanto que esse aspartame, para você tirar essa sucralose para você tirar, custa, porque estimula receptores que compensam o prazer, dá compensação rápida de prazer. É um prazer imediato. E entra Carol, nisso. mas assim, se a pessoa realmente quiser usar algum adoçante, você defende, pelo menos existem alguns mais saudáveis que você indica, tipo, desses aqui, nenhum é ideal, mas já que eu vou usar, dê preferência a esse. Ótimo, pronto. Estévia, que é natural, certo? Vai ocupar esses mesmos receptores da papila, tá? Só que assim, ele é menor, ele estimula menos essas sensações. E não estimula a produção muito de insulina como os outros. Isso. E o xilitol. E o xilitol e estévia. Xilitol. Estévia e Então, xilitol. uma pessoa tá querendo, uma prima minha, né, tá querendo bolar um cookie fit, né? E ela vai bolar, ela disse que quer que eu divulgue, né? Minha prima, e os cookies que ela faz são deliciosos, né? Eu digo, olha, prepara um cookie fit aí de verdade, sem enganação. Não sei se ela tá aqui na live, Laís Ebra o nome dela. Prepara, Laís, um cookie fit, me manda a receita antes de você divulgar, porque aí eu divulgo. Então, se vier com negócio de açúcar demerara no cookie fit aí, pode que eu não vou divulgar. Porque o pessoal faz as receitas fits aí bota chocolate a 30, a 50%, pasta de. Aí não é fit, rapaz. Você inventou uma Não. modinha para enganar os outros, né? Mas ela só vai Exatamente. passar. Agora, Carol, você como enfermeira e agora como médica, com uma larga experiência trabalhando em UTI, né? Tem muita experiência com medicamentos também da indústria farmacêutica, já passou muito e com muitas vezes porque é necessário passar mesmo. Tem muita gente hoje em dia querendo emagrecer e que usa anti-inflamatório constantemente, né? Usa omeprazol. Essas medicações, elas podem, na sua opinião, atrapalhar o processo de emagrecimento também? Principalmente anti-inflamatórios. Você acha que elas podem travar esse processo? Dayan, olha só, eu preciso compartilhar isso aqui com vocês, gente, isso é muito sério. Hoje, de 100 pessoas que eu atendo, sério, 80 estão usando omeprazol. Sério? Sério. Ou estão usando, ou Tá usaram pior do que na minha omeprazol, época. Tá pior ou do que na minha deixaram. época. Porque assim, Dayan, tudo que sente, ele já sabe, ele vai e usa os prazóis da vida, né? Ou é final de semana, ou é constante, ou é naquele momento que vai para festa. Então eu queria que você agora compartilhasse aí com o máximo de pessoas que você conhece, porque isso aqui vai ser realmente uma informação muito bacana para ajudar de grande valor. Dayan, olha só, o que é que acontece? O omeprazol, se você for ler a bula do omeprazol, ele diz lá que você tem que utilizar no máximo por 4 semanas. Isso, indicação médica. O omeprazol, gente, ele não resolve o problema do estômago, o problema da úlcera, da gastrite, não. Ele simplesmente diminui, como se tivesse uma proteção na mucosa gástrica para diminuir a dor que você sente. Mas a maioria dos problemas de úlcera, de gastrite, é por falta de ácido clorídrico suficiente no seu estômago. E o omeprazol diminui mais ainda esse ácido clorídrico. As bactérias que passam, que chegam lá no nosso estômago, bactérias ruins, quando a gente tem um ácido clorídrico suficiente, matam essas bactérias, concorda? Uhum. Essas proteínas que a gente come tão ruim, que eu acabei de dizer, esses alimentos que na dose excessiva são veneno para você, quando a gente tem um ácido clorídrico bacana, ideal, ele chega lá e é minimizado, é digerido, começa a digestão. O omeprazol, ele tira tudo isso. E aí desce bactérias ruins, proteínas mal digeridas, vírus, intestino acaba adoecendo com isso, porque nós precisamos desse processo aí de digestão e de pH, tá bom? E simplesmente essas bactérias mal digeridas, essas bactérias ruins que chegaram lá no intestino,
Voltou, voltou. Voltei. Essas substâncias, elas mimetizam, simplesmente, mimetizam não, estimulam a lipogênese. Essa proteína que eu acabei de dizer, da bactéria, acumula gordura no seu tecido adiposo. E aí você fica cheia. Então, imagine. Pior ainda, essa lipopolissacarídeo, essa substância aí, não sei como elas conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e simplesmente dar demência. Olha o que é que o omeprazol está fazendo. Gente, resumindo a história, o omeprazol engorda, né, Carol? Engorda. Pronto. O omeprazol engorda e te deixa com demência. Exatamente. Fora um E monte de outras coisas, né? E outras coisas. O AINE, anti-inflamatório não esteroidal. Todo mundo hoje em dia sente uma dor, toma o quê? O ibuprofeno. Porque eu vou na farmácia, comprar um ibuprofeno, e tomo ibuprofeno, e tomo naproxeno. Gente, esses anti-inflamatórios destroem não só o seu estômago, como a parede do seu intestino. Eu não sei se vocês estão entendendo que a obesidade, tudo que eu tô falando aqui, começa aonde? No intestino. Começa no seu trato digestivo. Tudo que faz destruir o seu trato digestório é uma porta de entrada para a sua obesidade, para o seu sobrepeso e para a maioria das doenças que estão acompanhando aí as pessoas pelo mundo inteiro. Ô, Carol, a Danúzia, não sei se você conhece, mas ela tá dizendo o seguinte, verdade, usei por mais de 20 anos o omeprazol. Se não fosse doutora Carol, estava usando ainda. Fui liberta. Não sei se você atendeu ou se ela é tua seguidora, não sei, mas ela... Eu atendi. Eu tenho um protocolo que se chama Bye Bye Prazol. Bye Bye Prazol. Sério? Então, Olha só que legal. então, todo mundo que chega no meu consultório, a primeira coisa que, se estiver fazendo, eu vou tirar o omeprazol, tirar os prazóis da vida, porque não tem como ter saúde utilizando aquele negócio a vida inteira. Não tem Gente, como. o nome dela é doutora Carol Amparo, tá certo? O Instagram dela tá aparecendo aqui em cima e é esse mesmo Instagram, né, Carol? Doutora Carol Exato. Amparo. Ela é médica, baiana, mora na cidade de Jequié, no interior da Bahia, né? E Exato. atende em Vitória da Conquista também, né, Carol? Eu estava atendendo aí em São Paulo São Paulo antes da também. pandemia, mas e em Conquista. E estou voltando agora em janeiro, com Ó, fé você em tem que Deus. voltar para São Paulo, porque aqui só o que tem gente em São Paulo. Precisa atender lá, que é o centro do Brasil. Tem que É, separar um diazinho lá para atender em São é Paulo, que viu? estava sem voo aí, direto, aí É. pandemia, você sabe como é, né? Mudou a vida da gente. E, Carol, me diz uma coisa. As pessoas perguntam muito o que são desreguladores endócrinos, que nome complicado é esse? E assim, como é que plástico, produto de beleza, produto de limpeza, como é que protetor solar, como é que cosmético, que o mulher usa muito, e hoje homens também, né? Como é que tudo isso aí é prejudicial à nossa saúde? Explica pra gente um pouquinho. Bacana. Disruptores endócrinos, é difícil até para falar mesmo, né, Dayan? É, Bom, que é isso, gente? Em poucas palavras. São substâncias que mimetizam um hormônio chamado estrogênio no nosso corpo em pequena quantidade. Estrogênio ele está mais abundante na mulher. Então, esse estrogênio, na quantidade aumentada, causa problemas seríssimos no ser humano. Imagine que o plástico que você utiliza dentro de casa, aquela garrafinha de água que tu todo dia enche e leva, bota dentro do carro, passa dias ali. 2 dias depois, tu tá ali, tu lembra, meu Deus, uma sede danada. Ah, tem uma garrafinha de água aqui e pega. Aquele sol fica batendo naquele plástico e existem substâncias ali que quando você ingere, simulam esse hormônio no seu organismo. Sabe o que é que esse estrogênio faz? Não só essa garrafa, como você falou aí mesmo, Dayan, produtos de limpeza tem, produtos de pele, maquiagem, protetor solar, aqueles plásticos que enrolam comida, aquele isopor que tem para guardar a carne, sabe? Aquelas aqueles embalagens tipo, de plástico. aqueles de plástico que coloca em micro-ondas, né? E fica ali. Exatamente. Coloca a comida no micro-ondas, no plástico, soltam substâncias, gente, que vai mimetizar, vão ser semelhantes a este estrogênio. Não sei se vocês estão percebendo aí o que tem acontecido de meninas
com 8 anos de idade menstruando, Dayan. É por conta disso. Isso. Garotos, jovenzinhos com aumento das mamas, por conta disso. Os homens jovens não conseguem engravidar porque os espermatozoides acabam adoecendo, acabam mudando a estrutura, a quantidade por conta disso. Então, testículos pequenos dos meninos também. Teve até um estudo aí em camundongo que viu que o testículo dos camundongos ficaram bem pequenininhos, Dayan. Então, gente, isso é muito sério. E são coisas tão simples que a gente pode eliminar da nossa vida. E esses estrogênios aí faz a gente engordar. Porque acumula tecido adiposo, gordura aí. E sabe onde é que mais acumula essa gordura, Dayan? Na barriga, meu irmão. No Essa bucho. pancinha aí. O bucho mesmo. Então, olha quanta coisa a gente podia, Dayan, eliminar da nossa vida. E por simplesmente comodismo, a gente não faz. Porque são coisas simples que dá para mudar rapidinho. A vida pode ter um pouquinho, você pode se dedicar um pouquinho mais, se planejar para viver de forma mais saudável, né? Você pode, por exemplo, hoje à noite eu jantei aqui em casa. Não tem empregado aqui hoje à noite na minha casa, estou sozinho com o Arthur, né? E aí eu fui fazer minha macaxeira, minha carne moída, meus ovos, mas seria muito mais prático pegar minha moto e ir ali na cidade comer um x-egg bacon, né? Então, seria mais prático e mais gostoso, talvez, mas tem que pagar o preço. Fala no Arthur, Carol, eu estava aqui, né, e comecei a ouvir um ronco. Aí eu fui olhar aqui, olha onde ele está, do lado Oh, da cama. gente. É igual. No chão, Dayan, É, no piso ele, duro. ele Eita, queria, meu Deus. ele colocou o travesseiro aqui e um lençol embaixo. Onde é que eu quero chegar? Aqui eu tenho 3 animais de estimação aqui em casa. Tem um cachorro, que é a Jéssica, tem o Maxwell, que é um gato, e tem um Arthur que fica aqui do lado também rodando, né? Mas, Carol, eu queria te perguntar uma coisa. Eu já percebi que você tem um engajamento muito grande com os teus seguidores, né? E eles repostam muito, principalmente esses próximos dias, eu vou ver muito isso. Você vibra com eles e treina junto com eles e tem umas histórias de uns desafios. Eu já vi que quando está numa época de desafio, é só repostando coisas. Como é essa história de desafio que você tem lá no teu Instagram e parece que vai ter um agora? Conta pra gente aqui agora, que eu acho interessante. É, você não me pediu para falar disso, mas eu acho que é interessante as pessoas saberem que você tem esse trabalho lá no teu Instagram. Conta pra gente como é essa história de desafio e como é que Então, faz para participar. o nome é Desafio Transformador. São 21 dias em que eu caminho junto com todos os participantes, ensinando, ajudando, conduzindo aos objetivos que eles querem. E aí cada um a maioria, perder peso, outros, vamos aumentar, melhorar a massa magra. E aí envolve uma transformação, porque dores de cabeça, dor na coluna, dor no corpo, indisposição, é para tratar tudo isso. Os hábitos que a gente lança nesses 21 dias alcança, eu digo sempre, são curas milagrosas, Dayan. Sério mesmo. É emocionante o que Eu sei acontece. disso. É emocionante. Vai ter realmente agora, nós vamos começar 2 de dezembro, as inscrições já começam essa semana. E vagas limitadas, porque realmente não tem como dar atenção. É uma equipe que esse desafio transformador eu convidei 2 pessoas para estarem me ajudando, que é a psicóloga do Instituto, a Alessandra Passos, maravilhosa, que tem realmente ajudado essas pessoas a mudarem aqui. Porque muitas têm muita dificuldade. Então, assim, nós trabalhamos com incentivo, com motivação e com mudar a chave. Para que depois dos 21 dias, eles consigam caminhar sozinhos. E, Eles Carol, quem tiver continuem interesse de fazer esse desafio contigo, te procura no teu Instagram, é isso? no meu Instagram, exatamente. Lá tem alguma coisa na bio Na ou... bio tem um link que você vai entrar no desafio e vai falar direto com Bruninha. E Bruna vai estar orientando vocês o que fazer. Como Ótimo. fazer inscrição. E, Carol, me fala uma coisa.
Você concorda que você não é só aquilo que você come, mas também você é aquilo que o teu bicho come? Exatamente. E eu fico aí babando com tuas coisas, tuas criações aí. Meu Deus, eu quero morar em um negócio desse, em uma roça, Dayan. Isso é qualidade de vida. Ah, se É, todo mundo tivesse a oportunidade que eles fazem e dão realmente para engordar o bicho. Dayan, presta atenção. Quando, acho que você vai entender mais do que eu. Quando alimenta esses bichos desse jeito, eles dão uma substância, não sei se gluconato de cálcio, alguma coisa. Eu esqueci qual é a substância que dá para o bicho não sentir dor no estômago, não ficar passando mal, para tolerar aquela comida que está dando, aquela ração que está dando. É para inchar. Os bichos incham. Imagine o que não acontece com a gente. Então, os alimentos que a gente come hoje em dia são alimentos que tá deixando realmente a desejar, são alimentos que não são saudáveis. Exemplo é do nosso solo. O solo brasileiro não tem mais o zinco, não tem mais o magnésio que precisa ter. Não é verdade? Carol, só para você ter uma ideia, eu tenho 3 vacas. De 3 vacas, só uma dá leite. E atualmente está dando meio litro por dia. Como é que as pessoas podem. Então, assim, não é fácil. A galera tá com hormônio mesmo. Então, você tem que se ligar de onde você compra esses produtos, ou até mesmo evitar alguns deles, né? Inclusive, assim, o leite é bacana, eu fico vendo você aí. É diferente, gente, um leite tratado do jeito que você trata, Dayan, a vaca que tratada do jeito que você trata, para uma vaca que tem que ir para engorda, que vai parir, que tira da teta ali aquele bezerro para engravidar de novo. É uma loucura. É. Não é saudável realmente. Agora, uma vaquinha aí do lado, com capim, sem dar antibiótico, sem dar hormônio, É. é uma outra história, Você né? nem enche o bucho. Exato. Tem realmente, o leite é um problema sério, porque tem uma caseína que a gente sabe que também é inflamatória, né? Isso. Mas existem também outros problemas aí no leite. O Ô, leite mesmo, eu Carol, quero dar uma dica aqui para você, ó. sim. A maioria dos indivíduos estão tendo um problema sério com o leite. Substitui leite de coco, leite de amêndoa, ah, vai te fazer bem melhor. Leite de coco é delicioso, rapaz. Tudo com coco é delicioso. Eu não sei se você já comprou, Carol, mas você pode comprar em pó, em loja de É, produtos a granel, né? É muito bom leite de é coco. Só muito é bom. caro, né? Tem que pegar leve, É porque... caro, é caro. Agora, Carol, as pessoas têm muita polêmica em relação a caloria e metabolismo. Qual a relação dessas duas coisas com o processo de emagrecimento? Eu queria te perguntar, você conta calorias quando você quer emagrecer ou quando você está orientando os teus pacientes ou os teus seguidores a emagrecerem? Boa pergunta. Olha só, Dayana, quando a gente aprende a comer, por exemplo, eu, Carol, não conto caloria, porque eu já sei comer. Eu já sei comer, eu já sei a porção que eu preciso comer, eu já sei o que eu preciso comer, mas os meus pacientes, principalmente assim, no primeiro mês, não. Porque qualquer coisa que ele tira, Dayan, já vai dar uma diferença bacana. Mas aí eu vou ver o metabolismo dele, eu vou ver como é que tá a tireoide, eu vou ver como é que tá a parte hormonal. Eu faço uma bioimpedância. Nessa bioimpedância, eu vejo a taxa metabólica basal desse paciente.
E, às vezes, ele passa pela nutricionista sempre. E aí, com a nutricionista, a gente limita um pouco a caloria. Na verdade, é para dar a porção do alimento. Porque, de repente, a gente fala assim, ó, para eles. Ah, pode comer batata doce, pode comer feijão, pode comer arroz, pode comer carne. O camarada come meio quilo de carne, meu amigo. Meio quilo de carne vai engordar. É. Não é porque que a proteína não engorda. Tudo tem que ter a dose certa. Entende? Vai comer uma batata doce, Dayane? Come a batata doce em grande quantidade. Vai comer É um uma banana? animal. Não come uma banana. A banana é saudável. Vai comer a banana? Come a penca da banana. 2, 3, 4, 5 bananas. Você vai engordar, meu amigo. E o Não tem pior de para onde tudo, correr. Carol, e o pior de tudo, eu tenho uns primos lá no Crato, não sei se estão aqui agora, que dizem que comem pouco, vão para um churrasco e levam 400 gramas de carne, dizendo que é porque só come 400 gramas. O cara come 1,5 kg. E ainda, e detalhe, eu não sei se você tem esses parentes lá em Jequié, leva só linguiça e chega lá como picanha, né? Tem que ser estudado, esses meus primos lá do Crato. É Juliano igual deve estar dizer por aqui. assim, ó. Eu não bebo, não trouxe porque eu não bebo. Quando vê, tá tudo lá bebendo, é assim, né? Não, e quando bebe, leva um tipo de cerveja e fica tomando as outras dos primos que levam também. Mas, Carol, a gente tá chegando no final da live, eu tenho medo do Instagram derrubar, eu quero te fazer uma pergunta rápida, que eu sei que se você puder responder de forma objetiva antes de terminar a live, para ter um medo da live cair, entendeu? E a gente perder. Mas e o colesterol? A polifélix, acho que é isso. E o colesterol? O que devemos fazer, Carol? Tem muita gente preocupada porque o exame de colesterol deu alterado. E aí? Bacana. Então, olha só. O É colesterol, gente, difícil você falar em poucos minutos, que eu sei que você daria uma eu aula vou falar. de uma. O colesterol é um mito muito grande. A gente precisa de uma outra live aqui para falar Isso. desse colesterol. O que aumenta o colesterol, gente, se chama carboidrato e gordura ruim. Acreditem nisso. Mais importante do que você ficar preocupado com o colesterol, você deve medir o seu HDL no colesterol que você mede e pegue o seu triglicérides. Triglicérides dividido por HDL vai dar o risco cardiovascular. É assim que você dosa, que você vê se você tem risco cardiovascular. Se esse cálculo der menor que 2,5, bacana, parabéns, você está no caminho certo. Mas se der Carol, maior do que repete 2,5, devagar a conta. Você repete novamente a conta. Você divide. pega o triglicérides. Então, um exemplo, 100. Meu triglicérides deu 100. E o meu HDL, que está lá na parte do colesterol, deu 50. Então, 100 dividido por 50 vai dar 2. 2. Parabéns, Carol. Tá no caminho certo, você tá comendo bem, tá avançando, tá no caminho da saúde. Deu maior do que 2,5, Dayana. Fica atento. Você tá entrando numa enroscada em um caminho que talvez para voltar vai ser difícil. Tá na É rota do isso. infarto e do AVC. Exatamente. Pode voltar até mancando, né? Capengo, porque é isso que o AVC faz, né? Deixa um Isso. monte, né? Então, assim, tem que aí ficar atento e realmente procurar um profissional para lhe instruir a mudar os seus hábitos alimentares. Mas olha como é importante, triglicérides aí. É o carboidrato que faz aumentar isso. E as gorduras boas aumentam o HDL. Óleo de coco, ômega 3, azeite. Então, se eu como pouco carboidrato, eu abaixo o meu triglicérides. Se eu como gordura boa, eu aumento o meu HDL. E essa relação vai ficar fantástica. Ótimo, Carol. Quero te agradecer demais por ter estado aqui conosco hoje, trazendo simpatia, trazendo informação, trazendo simplicidade e amor para todo mundo que está aqui. Não é à toa que os números estão aqui. Chegamos a mais de 1.200 pessoas online. E geralmente esses números a gente consegue quando eu trago pessoas que têm mais seguidores do que eu, né? E você não, você quebrou aqui recordes, né? E parabéns, eu quero agradecer a você e a todos os teus seguidores que estão aqui, os meus também, acompanhando tua live. Um assunto muito legal, a gente passaria horas e horas falando. E eu queria deixar suas considerações. Lembrando, gente, procure o Instagram da doutora Carol. Vão lá, vamos fazer uma fotozinha, Carol, o pessoal bater e compartilhar. Vamos. Gente, foto, tá bom? Ó, pra pose, bate o print e marca o meu Instagram e o da Carol, tá certo? Agora, Carol, considerações finais, mensagem final para o pessoal que está aqui assistindo a gente. É com você.
Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês, aos seguidores do Dayan, aos meus seguidores. Gratidão eterna por pararem esse tempo, 1 hora de vocês. Eu espero que eu tenha sido bênção na vida de vocês e que essas informações transformem de verdade a sua vida. Conte comigo para o que precisar. Eu estou lá com toda amor, com toda disposição para realmente ajudar você. Muito obrigada, Dayan Seabra, por mais Que uma é isso. vez me aceitar aqui no seu Aqui é sua casa. cantinho. Você que quiser divulgar aqui, vir para cá, tá certo? Venha compartilhar, trazer conteúdo, tá certo? Aqui as pessoas que vêm, não é todo mundo que vem, certo? Aqui muitas vezes pessoas vêm, mas não voltam mais, tá certo? Não é nem porque, não é porque tem que ter uma energia boa junto das pessoas, as pessoas têm que aprovar, né? Então, várias pessoas repetem aqui várias e várias vezes e você é uma delas, tá bom? Você, Obrigada, Sérgio gratidão. Bertolucci, doutora Gisela Savioli e as pessoas que querem fazer o bem de forma genuína, tá bom? Obrigado, E Carol. para terminar, Dayan, vou deixar aqui, ó, coma direito, tá? Viva muito, fique em forma e morra rápido. Eita, coisa boa, rápido, não agora, né? Não, ó, viva muito e morra rápido. Uma morte bem Entende? ligeirinha, igual um passarinho, né? Exatamente, Mas exatamente. passarinho também morre de pedrada quando a pessoa. Valeu, Carol. Gratidão, valeu, Felicidade. boa Fique noite a com Deus. todos. Deus Obrigado. abençoe, Tchau. gente. E aí, meus amigos, vocês gostaram da live? Eu adorei, viu? Infelizmente, eu tenho medo de continuar essas lives. Eu continuaria mais e mais. O Arthur ali dormindo. Mas geralmente essas lives elas não duram muito tempo, né? O Instagram derruba a live. Várias vezes já aconteceu isso comigo. Então, vamos salvar a live, mas eu quero pedir para vocês compartilharem, tá bom? Vocês compartilham? Obrigado a todos vocês por estarem aqui hoje. Elma Gramaccio, Tassiana Cris, Anne pelo Mundo, Rose Rodrigues Nutri, olha que bom, nutricionistas por aqui, eu acredito, né? Maria Glória, Cid Souza, Jéssica Fidelis, tchau, Reni Mello, ela disse que amou, Cristina Teixeira, Manu Souza, Ed Góes também adorou, né? Luna Ofélia, Alice Gaudêncio, quem mais? Zenaide disse que amou também, Larissa disse que foi top, Cristina Vieira Barros, Alves Karpovich, quem mais? Gabriela dos Santos, Ed Góes, faz só sobre colesterol. A gente pode fazer, a pedidos, né? Olha a Dani Buscariol, beijo Dani, quanto tempo, hein? Tô assistindo seus exercícios. A Dani tem um canal, gente, que é o Exercícios em Casa. Tem muito exercício legal, principalmente para mulher. Mas eu copiei seus exercícios também, viu? Tchau, tchau, pessoal.